novamente abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja. Nós nos rendemos diante da tua palavra. Nós clamamos o auxílio do teu Espírito Santo para nos iluminar o entendimento. Fala conosco, Senhor. Utiliza a mim, teu pequeno servo. Tem misericórdia de mim e do teu povo, para que possamos sair desta noite tendo ouvido a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Como se deve proceder na casa de Deus. A mensagem de hoje é introdutória, para que nós entendamos qual é o objetivo de pararmos um tempo para estudarmos este assunto. Por que é importante, afinal de contas, estudarmos este assunto? No ano passado, praticamente o ano inteiro, estudamos a respeito da salvação do Senhor. Havia um objetivo claro para nós. Principalmente nós que falávamos a palavra, havia um objetivo claro. O objetivo era tornar o nosso coração mais grato ao Senhor, pela grande salvação que Ele nos concedeu. Conhecer mais claramente quem é o Senhor, qual é a sua salvação para nós. Tendo o nosso coração mais gratos ao Senhor, pudéssemos viver de forma agradável. Então aqui o objetivo também se torna claro, irmãos. Se o Senhor nos salvou, se o Senhor por sua graça nos chamou, nos atraiu, nos salvou, como é que nós devemos viver mediante a salvação que nós possuímos? O Senhor nos chama, e todo cristão é chamado, salvo pela graça, deve viver em comunidade. Aqueles que são salvos devem viver entre os irmãos, devem viver no que a Bíblia chama de a igreja do Deus vivo. Este é o ambiente do salvo, este é o ambiente do cristão. É o céu na terra, a casa de Deus. É onde nós ouvimos a voz do Senhor, é onde nós temos comunhão com os filhos de Deus. Este é o ambiente para nós, o ambiente onde nós temos mais prazer de estar, entre os irmãos. Então nós temos muitos e muitos assuntos a percorrer neste ano sobre este grande assunto, a igreja do Deus vivo, como se procede, como se anda na casa de Deus. Ainda mais nos tempos em que nós vivemos, não é, irmãos? De tanta e tanta confusão, onde o nome do nosso Senhor é envergonhado por aqueles que dizem ser cristãos, aqueles que dizem ser evangélicos e que fazem as coisas mais esdrúxulas, dizendo ser ao nome do Senhor. Porque o que aconteceu, irmãos, foi que esta bendita palavra perdeu seu lugar de autoridade. Esta bendita palavra, irmãos, não representa mais o que deveria representar para os filhos de Deus. Mas este é o nosso grande interesse nesta série de estudos. Que esta bendita palavra governe a igreja de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus? Então nós faremos uma série de estudos a partir do que achamos que deve ser? Não, irmãos. Nós nos submetemos ao livro, à inspiração do livro. Nós nos submetemos ao autor do livro e queremos saber qual é a vontade do Senhor para nós. Então, irmãos, este é o objetivo. Entender a vontade do Senhor para nós. Entender na palavra como se deve proceder na casa de Deus. Em outras palavras, por que nos reunimos assim? Por que fazemos as coisas como fazemos? Há base bíblica para fazermos como fazemos. Há muitos e muitos assuntos. Nós vamos expor este texto que lemos aos irmãos.
A divisão da mensagem de hoje está em 3 partes. Na primeira parte, eu falo sobre a preocupação de Paulo. Por que é que ele escreveu isso? O que é que está por detrás das palavras de Paulo? Qual é a sua preocupação ao escrever isso? A primeira, a preocupação de Paulo. A segunda parte da mensagem é a igreja do Deus vivo. O que é? Quem faz parte dela? Quem é o dono dela? E a terceira parte, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. O que é que significa isso? O que é que significa a igreja ser coluna e baluarte da verdade? Vamos à primeira parte, então. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Havia aqui, então, irmãos, uma preocupação para Paulo. Paulo poderia se tardar, poderia demorar para chegar. No primeiro capítulo, ele diz que deixou Timóteo em Éfeso para admoestar alguns que estavam proclamando falsas doutrinas. Então nós temos este jovem Timóteo recebendo uma carta de Paulo, onde o objetivo é: Timóteo, eu te envio e te escrevo todas estas coisas para que você saiba qual é o procedimento correto, qual é o procedimento adequado. Aqui nós quebramos o primeiro mito dos nossos dias, de que não importa a forma como você se reúne, não importa o que você faz, o importante é que você é de Deus, você adora a Deus. Isso é mentira. Importa a forma como se reúne, importa o procedimento na casa de Deus, porque esta casa tem um dono. Ela é a igreja do Deus vivo, não é nossa. Nós somos apenas mordomos. O que os homens têm feito da casa de Deus prestarão alta conta diante do Senhor. Nós não temos liberdade, irmãos, para fazermos ou agirmos da maneira que achamos correto. Não temos esta liberdade. E todo filho de Deus deveria se interessar por este assunto. Porque, afinal de contas, como é que eu devo viver para agradar aquele que suou gotas de sangue por mim no Getsemane? Como é que eu devo viver por aquele que bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que eu devo viver aquele que, amando os seus, amou-os até o fim? Como? Então é importante para nós, irmãos. A igreja não é um assunto sem importância. Como nos reunimos, como procedemos, não é um assunto sem importância. É um assunto importante, irmãos. Muito importante, porque se nós queremos agradar aquele que nos salvou, nós vamos meditar neste assunto. As cartas de Paulo, em todo este Novo Testamento, são, em sua grande maioria, endereçadas às igrejas. Esta é a grande preocupação do apóstolo Paulo em seu ministério. Ele envia cartas às igrejas para acertar doutrinas erradas nas igrejas, para acertar procedimentos inadequados na igreja. Por quê? Porque todas as coisas são para Ele, por meio dEle. Tudo é para Cristo. Então importa as coisas. E essa é uma carta diferente, irmãos, porque as outras cartas são enviadas para igrejas. Esta carta é enviada a uma pessoa. Qual é a diferença dessa carta? Na história da igreja, eles chamaram estas 3 cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, cartas pastorais, dirigidas às pessoas responsáveis. Quem era Timóteo? Quem era este jovem Timóteo? Um cooperador de Paulo, em que Paulo confiava, um homem aprovado no Evangelho, um jovem ainda. Os estudiosos dizem que ele tinha entre 30 a 35 anos. Um jovem, o jovem Timóteo. Mas um homem que já estava sendo colocado por Deus ali para colocar coisas em ordens, recebendo a orientação do apóstolo Paulo. Então Paulo é um homem preocupado, irmãos. Vamos observar alguns versículos. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo está falando a uma igreja. Nós estudamos esta igreja no ano de 2018.
uma igreja muito problemática, os irmãos sabem disso, com muitas questões para serem resolvidas. Como todas as igrejas na face da terra, o Senhor salvou pecadores, não é mesmo? Precisamos da graça do Senhor para sermos conduzidos. Então aqui no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Por quê? Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Qual é a preocupação de Paulo, irmãos? Ele tem uma preocupação, pesa sobre ele uma preocupação, que ele quer apresentar a igreja de Deus como uma virgem pura a um só esposo, a um só marido. E agora ele está falando a Timóteo: eu escrevo-te estas coisas para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Por que é importante? Porque Paulo quer apresentar uma noiva pura, sem mácula. E ele se afadigará, ele trabalhará para isso. Ele continua: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo tinha um temor que aqueles irmãos fossem apartados da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Na carta a Timóteo, ele diz que o Espírito Santo diz expressamente que os últimos dias seriam dias terríveis, que os homens se apostatariam da verdade, que eles juntariam mestres para si mesmos. E é certo, irmãos, não é o que nós temos visto. Não é que a simplicidade e purezas a Cristo foi perdida. Não é isso que nós vemos de maneira geral. Não é esse o testemunho da cristandade nos nossos dias, irmãos. Mas meu Senhor é digno de um testemunho vigoroso, forte, de pessoas que o amam, porque Ele nos amou primeiro, e então nós viveremos para Ele. O Evangelho é envergonhado por muitos, mas aqueles a quem o Senhor, por sua graça, tem despertado, tem aberto seus olhos, vão se importar com as coisas do Senhor. Eles vão se reunir para falar sobre as coisas do Senhor e serão para Ele um tesouro particular. É isso que a palavra do Senhor diz. Nós queremos ser este povo que honra nosso Senhor, ou queremos ser este povo que se aparta da simplicidade e pureza devidas a Ele? E ele diz assim no verso 4, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então Paulo está dizendo assim: vocês toleram um evangelho diferente, vocês toleram um outro Jesus, mas não aceitem isso. Não tolerem de boa mente isso. Um outro evangelho, um outro Jesus. Esta é a preocupação de Paulo. Veja o versículo 28 deste mesmo capítulo. Esta é a preocupação de Paulo. Veja o versículo 28 deste mesmo capítulo. 2 Coríntios 11, 28 diz: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha uma preocupação, não é? Então é por isso que ele está escrevendo a Timóteo, irmãos. É por isso que ele está enviando esta carta a Timóteo. Porque ele tem uma preocupação, porque ele tem um desejo e um propósito: apresentar uma igreja pura, virgem, a um único marido. Por que nós vamos estudar o proceder na casa de Deus? Porque nós queremos ser este testemunho ao Senhor. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Nós queremos honrá-lo. Nós queremos amá-lo. E o que importa para Ele, importa para nós. Se era uma preocupação para o apóstolo Paulo, é uma preocupação para nós. Se o Espírito Santo
gasta pena e tinta para estas coisas, então nós gastaremos nossa meditação, mente e coração nestas coisas. Porque é importante para o Senhor. Então, irmãos, desta primeira parte sobre a preocupação de Paulo, eu quero que vocês gravem uma coisa. O proceder na casa de Deus importa. E importa muito. Não vale qualquer coisa. Em nome de, vamos ser um só, unidade. Não, irmãos. Verdade e amor. Sem verdade não há unidade. Verdade a qualquer custo, a paz se pudermos. Já dizia Martinho Lutero. A paz se pudermos, verdade a qualquer custo. Nós vamos nos submeter à verdade da palavra. Proceder importa. Não, mas aquilo ali está dando certo. Tem coisas dando certo na igreja. Quantas almas você ganhou fazendo o que você faz? Já ouviu essas conversas? O que importa é ganhar almas. Está dando certo. Não importa se está dando certo. Não importa se está ganhando almas. Como se alguém fizesse isso. Como se não fosse o Espírito Santo que abrisse os corações para receber a palavra. Não, isso tem nome, irmãos. Pragmatismo. Resultado acima de qualquer coisa. Não, irmãos. Nós somos o povo da obediência, não do resultado. Os resultados pertencem ao Senhor. Salvação pertence ao Senhor. Não é o que nós estudamos o ano passado inteiro. A salvação pertence ao Senhor. Os resultados são dele. O que nos cabe? Obediência. Obediência. Então nós não vamos pelo que dá certo. Não vamos pelas essas coisas. Não vamos pelos modismos. O novo mover. Tem um monte de novos moveres. Nós não estamos interessados em nada destas coisas. Nós não estamos interessados nos homens que arrogam ter visões particulares. Tive uma nova visão para a igreja. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados no que a palavra de Deus disse. E há um proceder na casa de Deus. Então grave isso, irmãos. O proceder na casa de Deus importa. Importa. Se você ama o Senhor, você vai se importar com estas coisas. Você deve sim se compadecer de pessoas que estão enganadas em muitas coisas aí. De um evangelho que não é o evangelho. De um Jesus pregado que não é o Jesus verdadeiro. Devemos nos compadecer, mas não devemos compactuar nunca com essas coisas. Nunca. Existe um proceder correto. Existe. E devemos honrar ao Senhor. Nessa primeira parte, é isso que eu quero que os irmãos fixem. Você deve se preocupar com isso e proceder corretamente. O proceder importa. A forma como fazemos as coisas importa. Não. E vejam, irmãos, que dias terríveis nós vivemos. Né? Muitas e muitas coisas sendo feitas em nome de nosso Senhor que o Senhor nunca pediu que elas fossem feitas. Vocês sabem disso. Liguem a sua TV e a desonra é completa. Você não consegue ouvir um minuto do que é dito. É outro Jesus. É outro evangelho. O Deus destes homens é seu próprio ventre. É isso que acontece. Onde é que as igrejas estão cheias? Onde a pureza é pregada? Onde o evangelho, que não é evangelho, é pregado? É lá, irmãos. Multidões e multidões. Porque aquilo dá resultado, irmãos. Nós nos importamos com isso? Não. Porque nós compareceremos diante de nosso Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, irmãos. Pessoas muito sinceras caem nesse erro, irmãos. Muito sinceras. Caem nesse erro de, não importa. A forma não importa. Fulaninho está indo na igreja. Olha que maravilha. E as pessoas humildes, honestas, sinceras. Mas elas estão erradas, irmãos. Porque a igreja que aquele fulaninho está indo não prega o verdadeiro evangelho. Não prega a verdadeira mensagem da cruz.
não tem o procedimento correto, então não adianta. Veja, vamos continuar a leitura aqui. Para que se eu tardar, versículo 15, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então vamos observar essa expressão aqui. Casa de Deus, igreja do Deus vivo. Irmãos, o que é a igreja de Deus? Igreja do Deus vivo. A palavra de Deus, irmãos, isso daria... Só essa pergunta, o que é a igreja, daria uma série de mensagens enorme. Não é o nosso propósito aqui nessa mensagem hoje. Mas a palavra de Deus dá muitas. Como é tão vasto o que significa a igreja, a palavra de Deus dá muitos significados para ela. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o noivo do Cordeiro. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a família de Deus. Né? E tantas outras. A igreja é uma construção de pedras vivas. E tantas designações acerca da igreja. Há muitas. Mas o mais importante aqui, de quem é a igreja? Isso é importante. De quem é a igreja? Em Mateus 16, versículo 18, o Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja. Então, irmãos, e aqui diz que é a igreja do Deus vivo. Não é assim, ó Timóteo, é para você fundar a sua própria igreja, então segue umas instruções aí, porque vai dar certo. Você está em Éfeso, faz a sua própria escolha aí, né? Vê aí, abre um lugarzinho aí, faz sua própria igreja, monta a sua própria igreja do seu jeito. Não, é a igreja do Deus vivo. Edificarei a minha igreja. Então, na igreja de Deus, não existe o meu jeito, o jeito do fulano de tal, não existe. Existe aquilo que o Senhor estabeleceu. De quem é a igreja? É do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Em Atos 20, versículo 28, é dito assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, este versículo diz, irmãos, que o Espírito Santo levanta homens que têm dons para pastorearem a igreja de Deus. Não a igreja deles, nem as ovelhas deles, mas a igreja de Deus, com as ovelhas de Deus. Foram compradas com o próprio sangue do Senhor. Agora, eu falei o que é a igreja, de quem é a igreja, o versículo é taxativo, a igreja do Deus vivo. Então não há o que se discutir aqui sobre esta pergunta, a igreja é de Deus. Mas há uma terceira pergunta importante. Quem faz parte da igreja? Essa pergunta é importante. Quem faz parte da igreja? Não, irmãos, não da reunião do povo de Deus. Porque aqui mesmo na nossa reunião pode ter alguém que reúne, mas que não é da igreja do Deus vivo. Quem faz parte da igreja de Deus? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram redimidos, aqueles que tiveram seu coração mudado, aqueles que foram salvos. Todo o nosso ensino do ano passado sobre o que é salvação. Só estes fazem parte da igreja do Deus vivo. Somente os salvos. Somente o povo do Senhor. Agora, em 2010 foi feito um censo do IBGE que diz que o Brasil tem 43 milhões de evangélicos. Isso em 2010, nós estamos em 2020. Né? No Brasil há 43 milhões de evangélicos. Há 43 milhões de pessoas aos finais de semana pegando suas Bíblias e se dirigindo a cultos. Irmãos, todas estas pessoas são a igreja do Deus vivo, fazem parte da igreja do Deus vivo. O que você acha? O que você acha? (75) políticos, dizem evangélicos, estão em Brasília. Dizem-se evangélicos, fazem parte da bancada evangélica. 75.
Esta é, irmãos, a igreja do Deus vivo? São esses os 43 milhões de pessoas? Me parece que não é, irmãos? Me parece que o que nós temos hoje em dia são muitas pessoas adeptas a uma religião cristã, que frequentam um lugar, mas que nunca tiveram sua vida transformada, nunca foram realmente salvos pela graça de Deus. E sabe o que é, irmãos? Como o evangelho não é pregado, é muito fácil se unir a uma igreja. É muito fácil. E sentar-se confortável em seus bancos. Porque quando você liga a TV, o que eles estão oferecendo é dinheiro, carro, é isso, é aquilo outro. Ah, irmão, mas isso é baixo nível que você está falando. Todo mundo aqui sabe que isso é besteira. Existem coisas mais sutis que não chegam a ser tanta aberração assim. Mas onde Cristo não é o centro, onde o evangelho não é pregado, isso não pode ser a igreja do Deus vivo. Isso não pode ser. Porque a continuação do texto do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3 é que a igreja é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aqui nós vamos para a terceira parte. O que é que significa dizer coluna e baluarte da verdade? O que é isso? O que é isso? O que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade? A verdadeira igreja de Deus sustenta a verdade de Deus na terra. Ela não é a verdade. Ela não é a verdade. A igreja de Deus não é a verdade. Ela sustenta a verdade de Deus na terra. Ela sustenta o testemunho de Deus na terra. A verdadeira igreja de Deus. Que, sem dúvida, está espalhada por toda parte. A verdadeira igreja de Deus não é um grupo de pessoas que diz os mais especiais. A verdadeira igreja de Deus é constituída por todo o povo de Deus, salvo por sua graça. Mas é aquela que sustenta a verdade de Deus. É coluna e baluarte. Sabe, essa palavra baluarte, no nosso dicionário, significa fortaleza inexpugnável. Um lugar onde não se consegue entrar. No grego, diz que baluarte é como uma escora, como uma coluna mesmo, um fundamento. As palavras são parecidas, coluna e baluarte. Como algo que dá sustentação à verdade de Deus na terra. Então, se você quer saber o lugar onde se crê na verdade absoluta, é na igreja de Deus. A igreja de Deus não é levada pela cultura, não é levada pela psicologia, não é levada por nada, ela é conduzida pela palavra de Deus, somente. Ela é guardiã da palavra, da verdade. Sustentáculo da verdade. A igreja, irmãos, não determina as doutrinas. A igreja não determina o que se estuda, o que não se estuda, o que é a verdade, o que não é. A igreja não determina nada. A igreja se dobra ante ao livro. Ela se dobra ante a revelação do livro. Ela diz, a verdade não está em mim, está fora de mim. Alguém vai dizer, não, irmão, a verdade... Não, a verdade é uma pessoa. Sim, é verdade. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Mas onde nós conhecemos a pessoa? Aqui. É aqui que nós conhecemos a pessoa bendita. Por isso nós nos submetemos a este livro, nós amamos este livro. Onde está a derrota do cristianismo atual? Onde está a derrota destes 43 milhões, segundo o censo de 2010, que a cada dia, ou a cada final de semana, levam sua Bíblia debaixo do braço e vão para um lugar de culto, que eles não leem a palavra, que eles não amam a palavra. Uma das minhas tristezas é encontrar cristãos e tentar conversar um pouco com eles
E aí eles vão, e as conversas são: você ouviu a última música de fulano de tal? Que música legal. Olha, nossa, o que você está falando parece com uma música que eu ouvi. Ou, meu pastor disse isso. Mas você vê uma tão pouca. Não citam versículos. Não falam da palavra. A palavra não habita ricamente nos corações. A igreja de Deus viu é o povo da palavra. É o povo que ama a palavra. É o povo em que a palavra tem valor. A igreja está sujeita à autoridade das Escrituras. Na igreja não vale opiniões pessoais. Não vale. Por mais respeitado que um homem possa ser, assim também ruim muitas comunidades cristãs. Assim também. Porque uma pessoa passa a ser colocada num pedestal e a sua voz começa a ter mais autoridade do que a própria palavra de Deus. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Não é frequente, irmão. Paulo dizia: ainda que um anjo pregue um outro evangelho, não dê ouvidos. Ouça a palavra. A onda do momento, irmãos, é dizer que... Porque nenhum cristão vai dizer... Essa é a sutileza, irmãos. Nenhum cristão vai dizer que a palavra não tem importância. Nenhum cristão vai dizer isso. Não, nós honramos. Nós estimamos a palavra. Mas isso e aquilo outro. Mas a visão e a revelação que fulano de tal teve. Nós estimamos a palavra, mas determinada linha de pensamento. É só a palavra. É só a palavra e nada mais. Os amados reformadores já tinham gritado isso. Sola Escritura. Somente a Escritura, como regra de fé. Somente a Escritura. Não, mas fulano de tal foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu a nova visão para a igreja. Ele recebeu. Para. Já está aqui o que a igreja precisa seguir. A igreja persevera na doutrina dos apóstolos. É nisso que a igreja persevera. E dos apóstolos verdadeiros. Os bíblicos. Os bíblicos. Aqueles que viram o Senhor, andaram com o Senhor e receberam o apostolado do próprio Senhor. Os verdadeiros. Um irmão já disse, ao ser perguntado: como eu sei que os apóstolos atuais são falsos? Se estão vivos, são falsos. Se são atuais, são falsos. Os verdadeiros estão aqui. Eles escreveram a Escritura. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Porque nós vamos ver isso, essa é uma introdução apenas, nós vamos ver isso ao decorrer das mensagens, da série das mensagens. Essa é uma coisa importante sobre o proceder da casa de Deus. Quem é que tem autoridade? Porque os apóstolos estabeleciam fundamentos na igreja. Nenhum outro homem pode estabelecer fundamento algum hoje. Paulo diz: o fundamento já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há mais fundamentos para serem estabelecidos. Profetas e apóstolos estabeleceram fundamentos, segundo Efésios 2. Não há mais. Agora, irmãos, a igreja é então este sustentáculo da verdade. A guardiã da verdade de Deus. Portanto, se vocês perguntassem a João Calvino: você pode me dizer o que é a igreja? Ele diria assim: a igreja é o lugar onde a pura palavra de Deus é pregada e onde são administrados corretamente as ordenanças do Senhor. Onde aquilo que o Senhor ordenou é obedecido corretamente e onde a palavra do Senhor é puramente pregada, ou seja, como ela realmente é. E depois de Paulo dizer isso, irmãos, que bela frase, que a igreja de Deus
é coluna e baluarte da verdade, ele vai para o versículo 16. Ele faz uma linda exposição da verdade que a igreja é guardiã. Da verdade que a igreja sustenta. Ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. O que a igreja guarda, sustenta como verdade, aquele que foi manifestado na carne. Jesus Cristo abriu mão da sua glória. Nasceu de uma virgem, grávida do Espírito Santo. Mas esses cristãos são loucos. Como pode Deus abrir mão da sua glória? O Espírito Santo engravidar uma jovem e ali se desenvolver? A igreja guarda esta verdade e morre por esta verdade. Cristo Jesus se fez carne e nasceu por meio de uma virgem. Virgem, porque ele não teve nenhum contato com o pecado. Não foi gerado pelo pecado de uma relação entre homem e mulher. Foi do Espírito Santo. Aquele que foi manifestado na carne, a igreja guarda isso. Justificado em espírito, que tem relação com a sua ressurreição. Ele manifestou-se em carne, ele se fez carne, ele tabernaculou, ele habitou entre nós, ele andou entre os homens, ele morreu na cruz, ele foi ressurreto pelo Espírito de Deus. Ele ressuscitou. Esta é a verdade pela qual a igreja está. Ele diz, contemplado por anjos, quando ele foi ressurreto, quando aquela pedra foi removida, os anjos contemplaram sua ressurreição. Ele foi pregado entre os gentios, e nós somos prova disso, irmãos. O Cristo, que abriu mão da sua glória, se fez carne, nasceu de uma virgem, que foi ressurreto ao terceiro dia, foi pregado a nós. E nós cremos. Nós cremos. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, neste plano perfeito do Senhor. E um dia nós cremos, ele foi pregado aos gentios, a nós, que nem sequer éramos povo, não fazíamos parte das alianças. Ele foi pregado a nós, indignos. Ele foi crido no mundo e recebido na glória. Por esta verdade vivemos, por esta verdade a igreja é sustentada. Cristo Jesus. Lá em 1 Timóteo 15, versículos 3 e 4. Desculpa, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Cristo Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Cristo Jesus. Quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és um dos profetas, que é Elias, que é João Batista, que ressuscitou. Quem tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra de revelação, acerca de quem Cristo é, edificarei a minha igreja. Então, irmãos, como uma mensagem introdutória, talvez não tenha falado nada que os irmãos não saibam. Mas a igreja de Deus precisa ouvir as mesmas coisas, porque não há outra verdade a ser falada. A igreja de Deus é guardiã desta verdade. Quais são, irmãos, as aplicações
O que nós vamos levar do que ouvimos aqui esta noite como mensagem introdutória de uma série que está por vir? O que é que nós vamos levar? Eu quero que os irmãos levem como aplicação que nós devemos amar ao Senhor e proceder na sua casa de forma que lhe agrade. O procedimento na casa de Deus importa, irmãos. Importa. Não poderemos nos desculpar depois. Não sabia. Como não sabia? Não se importou em ler? Esta palavra, irmãos, homens morreram por ela. Homens morreram, deram sua vida por ela. Durante a história da igreja, pessoas se disponibilizavam para ser mensageiros das cartas dos apóstolos, correndo risco de morte, muitas vezes eram pegos e morriam por causa desta palavra, preservada pelo Espírito Santo por séculos e séculos. Sabe o que ia acontecer nos dias de hoje, irmãos? Aqueles que se dizem cristãos não lerem a palavra. Aqueles que se dizem cristãos dizem que estão com novas revelações, que o Espírito Santo fala coisas novas para eles. Não, o Espírito Santo falou, e falou tudo neste santo livro. Tudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para tornar o homem de Deus perfeito para toda boa obra. Perfeito para toda boa obra. Ele precisa de mais alguma coisa para se aperfeiçoar? Não, ele precisa de toda a Escritura. E esses irmãos que dizem que têm novas revelações, porque alguns dizem assim, irmãos, que se você ficar só com a palavra de Deus, você está limitando o agir do Espírito Santo, que pode dizer coisas novas, que pode soprar novos ventos. E o Espírito Santo desonraria sua própria palavra, que ele inspirou. É uma loucura sem tamanho, sem tamanho. Nós não damos ouvido a mais nada, nada mais queremos ouvir. Hebreus 1 começa que o Senhor havia falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. O falar de Deus está concluído. Falou-nos pelo Filho. Falou-nos pela Escritura Sagrada. Nenhum homem tem direito de acrescentar ou tirar qualquer coisa deste santo livro. Então, qual é a aplicação para nós? Nós vamos amar este livro, nós vamos nos importar com o que ele diz. Então, nós vamos, durante este ano, estudar o que ele diz acerca de como é o proceder na casa de Deus. Como é a música na casa de Deus? Como é o partir do pão na casa de Deus? Como é o batismo na casa de Deus? Como é o comportamento da igreja ao receber a palavra de Deus? Como é o comportamento daqueles que falam a palavra de Deus? Por que reúne assim? Por que reúne assado? Quais são as ordenanças do Senhor? É isso que nós vamos estudar este ano. Uma outra coisa importante, para já ir encerrando. Nós somos mordomos na casa de Deus. Ela não é nossa. O irmão Murilo, o irmão Marcel, às vezes não deixa fazer coisa assim, coisa assada. Quem não deixa? A casa não é nossa, a casa é de Deus. Então, até às vezes no nosso meio, irmãos, coisas mal entendidas, porque não se entende que é a palavra que tem autoridade final, não a opinião de ninguém. Então, irmãos, nós devemos estudar esta palavra com afinco e sermos fiéis. Eu encerro aqui, irmãos, uma palavra introdutória sobre a importância de estudarmos este assunto. E eu espero de coração, irmãos, que nós estejamos interessados em entender o que o Senhor tem para nós. Entender e saber que isso não é um assunto qualquer, não.
Se nós queremos honrar ao Senhor, nós vamos mergulhar nisso.